exercício prático a respeito de equação do segundo grau. Então imagine esse mini dicionário, ele tem área de 130 centímetros quadrados. Então eu coloquei aqui a área de 130 centímetros quadrados. Vamos calcular as dimensões desse mini dicionário, né? Através de uma equação do segundo grau. Então nós vamos colocar, né, as incógnitas. Eu vou chamar essa parte de baixo de x, que corresponde justamente à largura. E vou colocar x mais 3 como se fosse essa altura. Então eu quero calcular essa área aqui, ó, em função de x e em função de x mais 3. Nós sabemos que a área, né, é base, a área de um retângulo é base vezes altura. A base e a altura. Mas ele deu a área. Eu vou só modificar. A área vale 130. A base vale x. E a altura vale x mais 3. E nós queremos determinar o valor de x. Como aqui nós temos uma multiplicação, nós vamos fazer o que Salazar ensinou para vocês, aquele chuveirinho. Ó. Então 130 vai ser igual x vezes x dá x ao quadrado. E x vezes 3 mais 3x. Vamos colocar tudo para o primeiro membro. Então, x ao quadrado mais 3x menos 130. Isso aqui tudo é igual a zero. Como eu disse para vocês, toda equação tem que ter uma igualdade. E essa igualdade na nossa equação do segundo grau é zero. Então, turma, nós vamos resolver essa equação, que nós já sabemos, né, o processo prático. O A, quando o número que está multiplicando x2 não aparece, está subentendido que ele vale 1. O B vale 3. E o C, olha o C aparecendo aí, ó. O C vale menos 130. Feito isso, eu vou atrás do nosso delta. Eu vou passar uma listinha aqui para separar. E vamos atrás do nosso delta. Então, delta, lembrando que delta não vou esquecer, porque eu vou trabalhar em função de delta. Na equação do segundo grau nós trabalhamos tudo em função de delta. E o delta vai ser igual. O valor de B vale 3. Então 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A. O valor de A vale 1. E o valor de C vale menos 130, porque eu vou colocar dentro do parênteses, porque agora já é um número negativo. Então, delta vai ser igual 3 ao quadrado dá 9. O joguinho de sinais aqui, ó, menos com menos dá mais. 4 vezes 0, 4 vezes 3, 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Então, delta, continuando, então, delta vale 529. E, turma, a raiz desse delta, nós já sabemos, vale 23. Certo? Então, vamos jogar, né, o valor de delta na nossa formulazinha. X é igual, lembrando, menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A.
Então, x vai ser igual. Vamos ver aqui, né? A gente não perdeu o nosso focozinho. O B aqui é positivo. Ó, se ele é positivo aqui, ele fica aqui negativo. Então, menos 3. Isso que eu ensinei para vocês. Se aqui for negativo, aqui ele fica positivo quando ele entrar na fórmula. Quando ele for positivo, ele fica negativo. Mas, porque eu já tenho x', a raiz de delta. Então, a raiz de delta é 23. Dividido por 2. Cuidado com esse A, porque esse A nem sempre vale 1. E nem sempre também ele é positivo. Pode ser positivo, negativo e diferente de 1. Então 2, mas no meu caso aqui, ele é positivo e 1. Menos 3 mais 23. Lembrando, né, aquela nossa brincadeira, eu estou devendo 3 e tenho 23 para pagar. Eu pago e ainda fico com 20. É isso? Dividido por 2. Aquele joguinho de sinal. Os jogos, né, que nós vimos nas aulas anteriores. Eu estou devendo 3 e eu tenho 23 para pagar. Eu pago, ainda fico com uma sobra de 20. Então 20 dividido por 2 é igual a 10. Certo? X duas linhas vai ser menos 3 menos 23 dividido por 2. E vai dar menos 26 por 2, que dá menos 3. Como nós temos dois valores, esses dois valores, né, nós vamos colocar somente o positivo. Então eu vou, né, colocar somente esse valor aqui. Esse aqui que vai interessar, né, a nossa... A gente não trabalha com o valor negativo no caso desse exercício. Então nós vamos trabalhar com esse valor aqui, né, que é positivo, 10. Esse 10 é para saber as dimensões, né, as dimensões do nosso dicionário de espanhol. Então vamos ver, né, a primeira dimensão é x. Então como nós vamos usar só positivo, então x vale 10 e o outro x, o x mais 4 não, mais 3, ele vale 3. Então a solução 10 e 3. Uma equaçãozinha, né, prática um exercício prático para a equação do segundo grau. Lembrando que a equação do segundo grau, ela tem, né, que ter os termos. Esse termo não pode faltar, então não pode faltar na equação. Olha lá. Não vamos esquecer isso aqui, ó. Não pode faltar de jeito nenhum o termo A. Certo? O termo A na equação do segundo grau não pode faltar, porque senão ela não vira mais a equação do segundo grau. Então vamos colocar uma equaçãozinha, né? Olha só. Incompleto. Lembrando que nós já fizemos exercício a respeito dessas equações incompletas. Só relembrando, porque eu vou precisar dessas equações nos exercícios, né, que virão a seguir. Então, x² menos 16 igual a 0. Veja que está faltando o termo B. Só tem o termo A e o termo C. Como é que eu faço, professor? Muito fácil. Vamos, né, utilizar aquele processo rápido. Então, eu vou colocar o 16, que está no primeiro membro, para o segundo. Toda vez que eu troco um membro para o outro, eu troco o sinal também. Então, vai ficar mais 16. Como é ao quadrado, está pedindo raiz. Então, a raiz, sempre nós vamos colocar um sinal de mais e um sinal de menos. Mais ou menos, quanto é a raiz de 16? Então, mais ou menos a raiz de 16. Então, x vai ser igual a mais ou menos 4. Uma equação incompleta, faltando
o termo B. Mas, professor, e se faltar o termo C? Já ensinei também, mas eu vou, né? Então, x ao quadrado menos 6x igual a 0. Está faltando o termo C. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar que é comum nos dois membros. Eu estou olhando que aqui tem x ao quadrado, aqui tem x. Então eu vou separar, né? Tirar a união deles. Ó. X ao quadrado é x vezes x, menos 6x. Tudo isso igual a 0. Aqui tem x, aqui também tem x. Então eu vou colocar o x em evidência. Eu vou tirar um x aqui. Ó. Tirando um x daqui, fica um x. E tirando x, fica menos 6. Lembrando que aqui eu tenho uma multiplicação. E essa multiplicação, para dar zero, algum desses termos aqui, esses dois termos que tem aqui, dentro de parênteses a gente diz que é 1, aqui 1. Então eu tenho dois termos se multiplicando. Então, condição é que um termo seja igual a zero, que é o primeiro, ó, x igual a zero, ou o segundo seja igual a zero. Ora, mas para isso aqui ser zero, o x tem que ser quanto? Então é só colocar o 6, que é negativo, ele passa positivo. Então a condição é que x seja igual a zero ou x seja igual a mais 6. Ok, turma? Outro exemplo. 5x ao quadrado igual a zero. Olha só, é uma equação do segundo grau? É. Mas está faltando o termo B e o termo C. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar esse 5 para o segundo membro. Vamos só lembrar. Se esse 5 está multiplicando no primeiro membro, quando ele passar para o segundo, ele passa dividindo. Ó. Então ficou x ao quadrado igual a 0 dividido por 5. Pode? Pode. Dá 0. Então x vai ser igual a raiz de 0 é 0. Certo, turma? Mais um exemplo, né, da nossa equação. Se eu tivesse a seguinte equação e eu perguntasse a vocês qual é a condição para que isso aqui seja uma equação do segundo grau. Aí você olha, é que sempre tenha o termo A. O termo A, que é o termo que está multiplicando x ao quadrado, ele não desapareça. Então, o termo A sempre tem que ser diferente de zero. Sempre, em toda equação do segundo grau, o termo A, que é esse termo que está na frente do x ao quadrado, ele tem que ser sempre diferente de zero. Então, mas quem é o termo A que está substituindo o termo A? M menos 2. Então, M menos 2 tem que ser diferente de zero. O M menos 2, ele virou o termo A. Ó. E esse A tem que ser diferente de zero. Mas quem é A? M menos 2. Então, diferente de zero. Tirando o valor de M. M, por que tirar o valor de M? Porque eu quero só o valor de M. Tem que ser diferente. Eu vou passar o... Ele é negativo, ele passa... positivo. Então ele tem que ser, para ser uma equação do segundo grau, esse m tem que ser diferente de 2. Porque se ele for igual a 2, 2 menos 2, 0, desaparece toda essa parte. Ó, e fica somente 4. Então para ser uma equação do segundo grau, o m tem que ser diferente de 2. Então turma, o nosso livro, né, a página 23, eu queria que vocês fizessem, né? E na quinta-feira a gente discutisse a respeito dessa parte.